Fala pessoas, tudo bem? Então hoje nós vamos continuar com o sistema de sustentação, vamos para a parte 2 e nós vamos aprofundar agora principalmente na parte fisiológica de como que os elementos, principalmente o fosfato e o cálcio, eles são movimentados e aprisionados dentro do corpo, tá? Para a formação do sistema esquelético ou para fornecimento para outras atividades que dependem desses nutrientes inorgânicos. Tá? Então, quando a gente fala em composição da matriz óssea, da estrutura óssea, você vai ter a hidroxiapatita, né, que são os cristais de fosfato de cálcio, que eu mencionei na aula 1. Tá? Vou deixar disponível para assistir no final. E também uma matriz orgânica, tá? Que vai ser composta principalmente por produtos gerados pelas células do tecido conjuntivo, principalmente colágeno e substância amorfa, tá? Que são aquelas glicoproteínas que junto com o colágeno vai auxiliar na formação da rede de estabilização da matriz inorgânica. Bom, nesse sentido, o íon cálcio ele vai ter um papel essencial em uma série de elementos, de fenômenos fisiológicos, tá, do corpo, e aqui vai participar diretamente do mecanismo de formação óssea por causa da formação do fosfato de cálcio e dos cristais de hidroxiapatita. Então o que a gente tem nesse modelo teórico aqui virtual, tá, é um sujeito adulto saudável. Certo? Então, em geral, numa dieta balanceada, o sujeito ingere o equivalente a 1000 miligramas de cálcio, tá? Em diferentes nutrientes. Tá? No nosso padrão de dieta, isso vai acontecer principalmente numa dieta rica em leite, ovo, tá? Por aí vai indo. Bom, desses 1000 miligramas, tá? A tendência é que você absorva do intestino em torno de 350 miligramas. Tá? Os outros 650 aqui, eles passam direto e vão ser eliminados nas fezes. Tá? Só que algumas enzimas, principalmente intestinais, elas precisam, para serem ativadas, elas precisam de um ambiente em que o cálcio ele vai participar. Tá? Então, parte do cálcio corporal ele vai ser secretado para o intestino, tá? Em torno de 150 miligramas. Então, junto com aqueles 650 que você não absorveu, a taxa de defecação aí vai ser de em torno de 800 miligramas. Ao mesmo tempo, ao longo do dia, tá? Durante o processo de formação da urina nos rins, tá? Em torno de 200 miligramas do produto filtrado, tá? Pelos rins tendem a ser eliminados. Então perceba aqui, ó, que você tem 800 miligramas nas fezes, 200 miligramas na urina, 1000 miligramas na dieta, certo? Então o que você absorve, o que você ingere é proporcional ao que você perde. Então existe um balanço aí, um equilíbrio. Lembrando que você é um homem virtual, tá? Ao mesmo tempo, tá? Daquele cálcio que foi absorvido, tá? Ele pode ser armazenado no esqueleto para a formação dos cristais de hidroxiapatita no processo de formação óssea, tá? Mas ao mesmo tempo o esqueleto, como ele é a principal fonte de armazenamento de cálcio do corpo, devido a necessidades fisiológicas, esse cálcio ele pode sofrer um processo de reabsorção. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Eu degrado a matriz óssea e devolvo o fosfato e o cálcio para a corrente sanguínea para disponibilizar para os outros fenômenos metabólicos que envolvam o cálcio. Então, uma boa parcela do cálcio do corpo ele é circulante através dos fluidos sanguíneos para que haja uma distribuição para órgãos que requeiram essa demanda. Tá? Então pode ir para a musculatura, pode ir para a participação de células que requerem a ativação de elementos baseados em cálcio e por aí vai indo. Tá? O próprio sistema nervoso, como a gente viu, na ativação sináptica e por aí vai. Tá? Bom, então entendamos como é que isso vai funcionar, tá? Lembra, a dieta ela requer cálcio, tá? E você vê que não precisa de uma quantidade absurda, tá?
1000 miligramas é 1 grama, tá? Então, numa dieta saudável, ninguém precisa ficar tomando comprimidinho aí, a não ser que tenha recomendação médica para isso, porque aí é uma questão particular. Bom, então a absorção do cálcio, o papel do cálcio, a distribuição do cálcio no corpo, ela está diretamente relacionada ao papel da vitamina D, tá? Bom, na nossa dieta, tenha uma dieta saudável sempre, tá? A gente ingere a chamada vitamina D3, tá? A vitamina D3, na realidade, ela não é uma vitamina, ela é uma provitamina, tá? Ou seja, significa que ela é uma versão não ativada, tá? Alguns livros vão chamar de pré-vitamina D, tá? Então, a provitamina D, ela é absorvida na dieta, tá? E através da exposição do corpo à radiação ultravioleta, você tem uma conversão estrutural na pele, tá? Da provitamina D em pré-vitamina D. Certo? Daí aquela história que o bebezinho precisa pegar o sol da manhã e tudo mais, né, para ter vitamina D e tudo mais. Certo? Então, essa conversão ela vai acontecer na pele, principalmente na região do tronco, né, mais próxima do fígado, certo? Por isso que o bebezinho lá precisa pegar, tá exposto ao sol. Na realidade, não só o bebezinho, mas todo mundo, tá? Sem exposição ao sol, você não tem conversão de provitamina D em pré-vitamina D. Tá? Essa pré-vitamina D na pele, tá? Uma vez que ela é gerada, ela ganha corrente sanguínea e vai ao fígado. Tá? No fígado, a pré-vitamina D ela sofre uma reação de hidroxilação e se transforma finalmente em vitamina D. Você não come vitamina D, certo? Porque se você comer vitamina D, ela não vai ser absorvida, ela vai ser processada, tá? Então você vai perder isso. A gente ingere a provitamina. Aí pela exposição solar, a radiação, ela é convertida em pré, e uma vez que ela alcança o fígado, ela sofre a alteração final de hidroxilação e vira finalmente a vitamina D, certo? A vitamina D, ela é o que a gente chama de calcifediol, certo? O calcifediol, o nome da vitamina D, ela tem um papel importante em estimular os rins a liberar um outro hormônio, tá? Que é o calcitriol. Então perceba, a vitamina D ela vai funcionar como um regulador hormonal, certo? Ela vai sai do fígado, sinaliza nos rins e vai estimular os rins a liberar o calcitriol. No final das contas, é o calcitriol que faz o papel de regulação. Por quê? Porque o calcitriol ele vai estimular a absorção de cálcio no duodeno, né, no início do intestino delgado, e de fosfato no jejum no ilho, na porção média final do intestino delgado. Ou seja, eu estou absorvendo, eu estou retendo no corpo. E ao mesmo tempo, esse calcitriol nos próprios rins provocam a reabsorção de cálcio nos túbulos contorcidos distais e de fosfato no túbulo contorcido proximal. Você lembra que quando você fala em reabsorção, você está falando que os rins vão reabsorver aquilo que potencialmente poderia ser perdido na urina. Então, se eu estou reabsorvendo, eu estou tirando do que seria perdido na urina e estou jogando de volta na corrente sanguínea. Então, perceba, o calcitriol ele contribui com a retenção de cálcio e de fosfato no corpo, seja pela absorção através do tubo digestivo, seja através da reabsorção pelo sistema renal, tá? E isso tende a, entre outras coisas, fazer com que você aumente a concentração de cálcio e fosfato na concentração sanguínea, tá bom? Além do calcifediol, outro cara que contribui com a estimulação do calcitriol renal é o paratormônio, tá? Ou hormônio da paratireoide, tá? Esse hormônio é liberado pelas glândulas paratireoides, né? Que são aquelas bolinhas que a gente vai ver que são paralelas à tireoide, e elas liberam o paratormônio na corrente sanguínea, e isso vai estimular a liberação de mais calcitriol. Ou seja,
a vitamina D, o paratormônio e o calcitriol, eles estão diretamente relacionados a mecanismos de aumentar a retenção e a manutenção de cálcio e fosfato no corpo, tá? Principalmente para a distribuição sanguínea. Bom, então vamos ver esse esquema aqui. Como que eu vou liberar, por exemplo, o paratormônio? Bom, a tendência é que você libere o paratormônio, o hormônio da paratireoide, quando a concentração de cálcio estiver baixa na corrente sanguínea, quando você estiver sofrendo do que a gente chama de hipocalcemia. Tá? Em hipocalcemia, tá? A sinalização de baixa concentração de cálcio na corrente sanguínea vai estimular as células da paratireoide a liberarem o paratormônio. Na hora que você libera o paratormônio na corrente sanguínea, o paratormônio ele vai estimular a atividade óssea e a atividade renal. Como? Nos rins, tá? O paratormônio ele vai estimular a liberação do calcitriol, tá? A produção e a liberação do calcitriol, que a gente viu agora há pouco, e isso vai fazer com que eu tenha uma maior reabsorção de cálcio nos rins e também uma maior absorção de cálcio no intestino, tá? Além desse papel renal, o paratormônio ele também vai estimular o fenômeno de reabsorção óssea, que a gente vai ver já já, que é o fenômeno em que os osteoclastos degradam a matriz óssea, tá? Ou seja, desfazem peça óssea para liberar cálcio na corrente sanguínea. Consequentemente, você tem um aumento na concentração plasmática de cálcio e você sai da hipocalcemia e vai para a normocalcemia. Quando os níveis calcêmicos eles estão equilibrados e balanceados, essa sinalização ela informa as células da paratireoide que não há necessidade de liberar paratormônio, certo? E aí você para com o mecanismo de reabsorção e de aumento de níveis de cálcio, tá bom? Bom, a imagem aqui do lado aqui, ela segue a mesma história. Então vamos lá, tá? Vitamina D3, tá? Que é a provitamina D, tá? Onde você consegue, ó, ovo, óleo de peixe, leite fortificado, né? Rico em cálcio e por aí vai indo, tá? Bom, essa vitamina D3, a provitamina D, ela é absorvida, tá? Alcança a pele. Na pele, através da exposição à radiação solar, ela é convertida em pré-vitamina D. A pré-vitamina D alcança o fígado e no fígado ela é hidroxilada e vira a vitamina D finalmente, tá? Que é o calciferol. Tá? O calciferol ele alcança ele alcança os rins e nos rins ela vai estimular a liberação, a produção e liberação de calcitriol. E aí a gente já viu, o calcitriol ele estimula a reabsorção óssea, a degradação da matriz óssea e a absorção intestinal, certo? Além de reduzir a perda renal. Isso faz com que a concentração plasmática de cálcio aumente, tá bom? Quando a concentração plasmática aumenta de cálcio, você inibe a liberação de paratormônio pela paratireoide. Bom, se eu tenho um hormônio que estimula a reabsorção de cálcio e a manutenção de cálcio, eu tenho que ter um mecanismo de regulação que vai pelo outro caminho, tá? Que é aquele que vai fazer eu me livrar, grosseiramente falando, do excesso de cálcio. Para isso, você vai ter a calcitonina, tá? A glândula tireoide ela é muito famosa por produzir dois hormônios, o T3 e o T4, que são hormônios que estimulam a atividade metabólica e tudo mais. Só que a gente não pode esquecer do terceiro hormônio, que é a calcitonina, tá? A calcitonina ela vai ter o efeito inverso do paratormônio, tá? Enquanto o paratormônio ele estimula lá mecanismos de manutenção de cálcio para aumentar a concentração de cálcio no plasma,
A tireoide com a calcitonina vai fazer exatamente o inverso, vai tirar o excesso. A calcitonina ela é liberada quando o sujeito ele está em estado hipercalcêmico, com excesso de cálcio, tá, no plasma. Então eu tenho que usar os mecanismos para eliminar esse excesso de cálcio. Como? Primeiro, a calcitonina ela vai atuar em receptores que vai estimular a formação óssea através dos osteoblastos. Tá? Então isso vai fazer com que eu tenha a formação de fosfato de cálcio e hidroxiapatita. Eu vou depositando matriz óssea no osso, então esse cálcio vai sair da corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, a calcitonina ela vai inibir a absorção de cálcio intestinal. Então o cálcio que você ingere ele vai numa proporção maior ser eliminado nas fezes. E nos rins você vai ter a inibição do mecanismo de reabsorção. Isso vai fazer com que o cálcio não seja reabsorvido, então ele consequentemente vai ser eliminado na urina. Essas estratégias tendem a fazer com que você saia de um estado hipercalcêmico e vá para um estado normocalcêmico. Se por acaso a concentração de cálcio diminuir ao ponto de virar hipocalcêmico, aí a sinalização vai estimular a paratireoide. Aí a paratireoide libera o paratormônio, aí a gente viu que o paratormônio estimula a liberação de calcitriol renal, e isso vai fazer o quê? Com que eu estimule a reabsorção, desfaça osso, grosseiramente falando, aumente a absorção intestinal e aumente a reabsorção para evitar a perda na urina. Então tudo isso faz com que a concentração de cálcio aumente. Tá? Normaliza. Se aumentar demais, estimula a tireoide. E aí eu tenho um ciclo vicioso constante. Tá? Lembrando que não é uma ciência exata, tá? Mas é uma ciência conhecida. Então existe um mecanismo fluido e dinâmico de regulação desses hormônios. Um processo que vai ocorrendo constantemente. Tá? Então, como a gente viu, a nossa principal fonte de cálcio no corpo é a dieta. Tá? Esse cálcio ele tende a ser absorvido através do intestino. Tá? O que vai estimular principalmente isso é o calcitriol, tá? Por ação de eliminação do hormônio da paratireoide. Tá? No momento mais adequado eu vou falar também da estimulação da prolactina. Tá? Então, durante a estimulação de mecanismos de produção de leite materno. Isso faz com que eu tenha um aumento da concentração de cálcio no fluido extracelular, não só no plasma. Né? Bom, a calcitonina vai estimular esse cálcio a ser absorvido pelas peças ósseas. Isso vai fazer com que eu tenha um mecanismo de formação óssea e reduza a concentração. Mas, por outro lado, tanto o hormônio da paratireoide quanto o calcitriol estimulam o mecanismo de reabsorção, tirar o cálcio da peça óssea e devolver ele para aumentar a concentração plasmática. Um cara que contribui com isso também, a gente vai ver em outro momento, é o hormônio cortisol, associado ao estresse, mas não só isso. Quando você considera a atividade renal, mesmo princípio. Tá? Os rins, através da ação do paratormônio e pela estimulação do calcitriol, aumentam a reabsorção renal, que faz com que eu evite a perda de cálcio na urina, enquanto que a calcitonina inibe esse mecanismo de reabsorção e permite com que eu elimine esse cálcio na urina. Bom, então, dentro desses mecanismos, de regula, absorve, elimina, inibe, a gente tem o papel da remodelagem óssea, que no final das contas é o maior depósito do teu corpo de fosfato e de cálcio. Tá? Bom, eu falei na aula anterior, de novo, recomendo que assista, né? Ou se já assistiu, assista mais um pouquinho, tá? Se tiver dúvida. Façam perguntas também nos comentários e por aí vai indo. O processo de formação óssea ele é classificado como remodelação, tá? Um processo de remodelagem. A remodelagem ela envolve dois tipos de células principais. Os osteoblastos, tá? Que são as células responsáveis pela formação da matriz óssea, tá? E no outro extremo você vai ter os osteoclastos, que são as células responsáveis pela reabsorção óssea. Reabsorver é degradar a matriz, certo? E entre o papel dos osteoclastos degradando e os osteoblastos formando, você vai ter umas células de estabilidade, que são os osteócitos, que vão fazer a manutenção.
tá? Da matriz, a estabilidade. Como eu falei antes, no vídeo anterior, a tendência é que os osteoblastos eles sejam mais ativos, né, no início da vida, tá? Enquanto que os osteoclastos são menos ativos, eles estão lá, mas são menos ativos. Enquanto que conforme você vai envelhecendo, isso vai estabilizando e invertendo. Os osteoclastos, numa idade mais avançada, eles se tornam mais ativos que os osteoblastos, mas tudo isso é potencialmente regulado através de dieta, atividade física, não sedentarismo, evitar determinados hábitos. Bom, então vamos entender aqui. Na hora em que você olha a imagem, você tem a estrutura óssea aqui. Tá? Então o osso quiescente é a estrutura pré-existente já. Mecanismo de reabsorção é o fenômeno de degradação da matriz óssea. Isso é feito a partir dos osteoclastos. Tá? E mecanismo de formação óssea é o mecanismo de deposição de fosfato de cálcio de matriz óssea no osso que vai formando o chamado osteoide, que é o osso em si. Tá? Bom, existem muitos elementos reguladores desse fenômeno, eu vou citar alguns aqui. Tá? Então, olha só. Hormônios, tá? Que estimulam a formação óssea, tá? Como a calcitonina, certo? Outras citocinas, tá? Sinalizadoras em geral, elas vão estimular a diferenciação dos osteoblastos, células precursoras de osteoblastos, em osteoblastos ativos. Tá? Esses osteoblastos, quando estimulados, eles se ancoram na borda e começam a fazer o processo de deposição de matriz óssea. Tá? Isso vai ser o que a gente vai chamar do novo osteoide. Tá? Esse novo osteoide, ele vai gerando matriz óssea e você vai retirando cálcio da corrente sanguínea, vai formando a matriz e vai gerando a peça. Em geral, o que acontece aqui, depois da formação óssea, é você, embora a imagem não esteja mostrando, é você ter a presença dos osteócitos que vão fazer a manutenção de estabilidade desse osteoide para que ele se torne um osso quiescente. Tá? Bom, a atividade dos osteoblastos, tá, tende a estimular a produção de TGF-beta. Tá? Esse TGF-beta ele é um sinalizador importante porque ele é um dos principais recrutadores e indutores da diferenciação dos osteoclastos. Vamos lá. Os osteoclastos têm como papel induzir a degradação da matriz óssea, certo? Os osteoclastos eles são estimulados por outras citocinas, como as interleucinas, que a gente vê muito na atividade inflamatória, e pelo paratormônio e pelo calcitriol renal. O que faz? Recrutam os osteoclastos, eles se diferenciam, e essas células elas se ligam à borda da matriz óssea e começam a gerar um ambiente ácido que vai provocar, por ação enzimática também, a degradação da matriz óssea. Lembra, essa degradação ela não é só fosfato de cálcio. A matriz óssea ela também tem proteínas envolvidas, né? Proteínas amorfas, colágeno e tudo mais. Então você tem a ação que vai provocar uma, aspas aí, escavação no osso e, consequentemente, você vai reabsorver esses componentes, reabsorver para onde? Para a corrente sanguínea, para aumentar a concentração plasmática. Por isso que a atividade dos osteoclastos ela é estimulada pelo calcitriol e pelo hormônio da paratireoide. Por quê? Porque a gente não viu que eles não são ativados quando você tem baixa concentração plasmática de cálcio? Então, eu tenho que tirar cálcio do osso para contribuir ao aumento de concentração. Tá? Bom, a atividade dos osteoclastos ela estimula a liberação de IGF, que é o fator semelhante
a insulina, não é insulina, tá? É semelhante. Tá? E o IGF, ele estimula a atividade dos osteoblastos. Então perceba que eu tenho uma via de regulação em que a atividade dos osteoblastos estimula o mecanismo, de certa forma, a ativar os osteoclastos, e a ação dos osteoclastos de degradação, de reabsorção de matriz, acaba estimulando a atividade dos osteoblastos. Isso é todo um mecanismo de regulação, de feedback, de controle, de tal maneira com que você não degrade demais e tenha ossos frágeis, ou você produza demais e tenha ossos muito resistentes, certo? Você tem que ter um meio termo no balanço do equilíbrio. Tá? Obviamente isso vai variando com a dieta, com a atividade física, com a idade, com fatores genéticos. Mas em geral o mecanismo ele tem essa característica. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um vídeo de em torno de acho que 4 minutos, que ele está legendado bonitinho, porque ele é indicado em francês, mas ele apresenta toda uma animação que mostra esse mecanismo de formação óssea e de reabsorção óssea. Tá? Então, aqui ó, bonitinho, você vai ter os osteoclastos degradando a matriz óssea. Na hora em que eles fazem a degradação da matriz óssea, você tem a escavação da estrutura óssea. Tá? Alguns dos mecanismos que provocam o fenômeno de reabsorção óssea acabam estimulando a atração de monócitos que vão virar macrófagos, tá? Que vão degradar resíduos. Tá? Ao mesmo tempo, a atividade osteoclástica estimula, através de sinalizadores indiretos, a atração dos osteoblastos, que vão se diferenciar, se ligar à estrutura da borda e vão induzir o processo de formação óssea. Tá? Fez a formação óssea e aí você vai ter os osteócitos fazendo o mecanismo de estabilidade. Tá? Estabilizou e tudo mais, bonitinho. Sinalização aqui vai estimular a ação dos osteoclastos. E aí você vai ter um processo contínuo. Por isso que a gente diz que ao longo da vida, o esqueleto, os ossos de uma pessoa é completamente diferente de quando ela era jovem ou de quando ela era criança, por causa desse processo de formação e reabsorção constante. Então, como mostra a imagem aqui nesse gráfico, você tem aqui a vida em anos, tá? 25 aos 85 anos. Aqui a massa óssea e aqui o risco de fratura. Então, o que a gente vê é que até uns 25 anos, avançando aos 35, você tem uma estabilidade na matriz óssea, tá? Entre homens e mulheres, homens mais aqui em cima e mulheres aqui embaixo. Tá? Isso é projetado também para a maioria dos animais vertebrados, principalmente os mamíferos. Tá? Então a concentração de massa óssea em machos é maior do que em fêmeas. E que a partir dos 40 anos aproximadamente, isso vai começar a provocar uma redução, ou seja, aqui nesse ponto a atividade dos osteoclastos começa a se tornar mais intensa, principalmente a partir dos 55 anos. Tá? Em mulheres, isso vai ter um impacto maior. Tá? Se você olhar, a curva de homens e mulheres de perda de massa óssea é equivalente, elas são paralelas em tudo quanto é ponto. Tá? Só que em mulheres, o risco da fratura ela se torna mais evidente mais cedo, porque como elas apresentam menor concentração de massa óssea ao longo da vida em relação aos homens, então o risco de fratura devido à porosidade tende a ser maior e mais cedo. Bom, quando você fala em mecanismos de perda mineral, perda óssea, tá? Um dos fenômenos mais comuns é o raquitismo. Tá? Tem gente que acha que o raquitismo ele ocorre só em humanos. Não, ele ocorre em outros animais também. Tá? Então aqui a imagem a gente vê aqui o cachorro sofrendo de raquitismo. Você percebe que ele não, as patas, elas estão arqueadas porque ele não consegue sustentar o corpo a partir
da fragilidade dos ossos. Tá? O raquitismo ele tem como característica a não formação óssea, o não desenvolvimento. Tende a ocorrer principalmente a partir da infância, em geral, por causa de uma dieta carente em vitamina e cálcio. Tá? Então, o que você tem que fazer é inserir na dieta do sujeito, tá, concentrações de vitamina D, que no caso a gente já sabe que a gente ingere a provitamina, né? E também a oferta de cálcio, né? Alimento fortificado. E isso tende a contribuir aos poucos com o mecanismo de aumento crescente da concentração de cálcio no corpo, vai aumentar a atividade dos osteoblastos e você pode superar o raquitismo. Tá? Por outro lado, no outro extremo, você vai ter a osteoporose. Enquanto o raquitismo ele tem como consequência central a não formação óssea, a osteopenia ela tem como e a osteoporose ela tem como característica a perda de massa óssea, tá? Aumento da atividade osteoclástica. Isso tende a acontecer em consequência de uma dieta desregulada ou principalmente pela falta de sinalizadores e reguladores desse mecanismo. Tá? Mulheres, quando elas entram na menopausa, quando cessa a atividade ovariana, os níveis estrogênicos, o estrógeno ele vai reduzir drasticamente, tá? Para praticamente níveis quase ausentes. E o estrógeno ele tem um papel extremamente importante na manutenção da atividade de regulação óssea feminina. Então, se você tem a perda desse sinalizador, a atividade dos osteoclastos dispara. E aí, na hora em que dispara, a porosidade, o mecanismo de reabsorção aumenta e você tem a perda de matriz óssea. Então, os ossos eles vão se tornando ossos mais porosos, mais frágeis, e isso compromete drasticamente a sobrevivência da pessoa. Então, mulheres na menopausa elas tendem a fazer terapia de reposição hormonal e dentro dessa terapia você tem a reposição de estrógeno, tá? Também a oferta de sais de cálcio ou alimento fortificado de cálcio e em algumas situações também vitamina D, né? A provitamina D. Só que é importante a gente lembrar que existe o outro lado da moeda também. Tá? Então, em uma questão de balanço de equilíbrio, a reabsorção induzida pelos osteoclastos e a deposição induzida pelo osteoblasto gera um balanço de equilíbrio, certo? Em condições patológicas, tá? Em condições anormais, tá? Quando a atividade dos osteoclastos aumenta muito, eu tenho reabsorção elevada em relação à formação e isso gera a osteoporose, como a gente já viu aí. Tá? Só que o outro lado é quando você tem um depósito, uma formação excessiva de osso. Tá? Então os osteoblastos estão trabalhando absurdamente ou os osteoclastos não estão trabalhando adequadamente. Isso gera o que a gente chama de osteopetrose, tá? Que é um fenômeno menos conhecido pela maioria das pessoas, em que você tem excesso de cálcio, tá, nos ossos. E isso pode gerar mais rigidez e comprometimento das atividades que estão relacionadas à regulação óssea. Bom, e além do raquitismo, da osteoporose, você tem os outros fenômenos. Tá? Primeira coisa, quando a gente fala que ocorre uma contusão, a contusão ela é um impacto, ela é o resultado de um choque geralmente mecânico forte que provoca uma lesão em partes moles do corpo, ou seja, que não afeta os ossos, certo? Tá? Pode afetar, mas isso vai gerar um desconforto, a dor, porque você tem a camada mais externa do osso, que eu falei para vocês, o periósteo, que é mais compacta e mais rígida. Então, numa contusão, você pode até ter um impacto ósseo, mas a lesão ela vai ser em outras partes, principalmente nos músculos, certo? Então, quando você tem
todos esses tipos de impactos que não tem lesão óssea, você tem uma contusão. Bom, quando você fala luxação, tá? Quem teve infância luxou já os dedos, o pulso, o tornozelo. Tá? Contusão, tá? Ela é resultado do deslocamento ósseo, tá? Do movimento normal. É quando o osso ele dá aquela escapadinha, tá? Ele sai do movimento anatômico normal e provoca aquele inchaço, aquela deslocada. Você não tem fratura no osso, você tem deslocamento. Isso pode provocar, aonde for, uma lesão de tendão, uma ruptura de tendão, de ligamento, e isso provoca muita dor, certo? Dependendo da parte do corpo, isso vai levar muito tempo para ser recuperado, e se não for recuperado adequadamente, pode provocar dificuldades nos movimentos, tá? Bom, então luxar não é quebrar, fraturar. Luxar é deslocar, certo? Então aqui a gente vê aqui, ó, o polegar aqui do sujeito aqui, ó, luxado. Você vê, ó, deu uma deslocada, o osso foi para a posição invertida. Aqui você tem algo mais sério aqui, ó, tá? O joelho aqui, ó, o fêmur, ele deslocou em relação à posição, tá? Então aqui, ó, a gente vai ver na aula de locomotor, a gente tem um monte de ligamentos no nosso joelho, certo? Para manter com que ele faça sempre só o mesmo tipo de movimento. Rompeu aqui ou deslocou aqui, vai fazer um estrago feio, certo? E tem os piores, que são as fraturas ou fissuras. É a mesma coisa. Fraturar, fissurar, quebrar é termo leigo, né? É quando o osso em si ele é partido. Ele pode ser fraturado em uma porção pequena ou em uma porção mais central. Aqui, ó, você tem a tíbia do sujeito, aqui é o pé dele, tá? Então você tem a tíbia e aqui você tem a fíbula. A tíbia na porção mais distal, aqui nessa região aqui que chama de maléolo, eu tenho um ponto de fratura, certo? Tá? Aqui é na extremidade do osso, então é na epífise distal dele aqui. Mas a gente já vê em outros pontos, em outras situações, em que a fratura ela tende a acontecer na diáfise, né? no corpo central tubular do osso, e aí o negócio é feio. Tá? Na hora em que isso acontece, né, essas fraturas elas tendem a estimular a produção de sinalizadores de recuperação do mecanismo de formação do hematoma. Então, a tendência natural é que eu tenha um maior recrutamento de osteoblastos aí, para que eu tenha uma recuperação da matriz óssea. Tá? E aqui a gente tem uma combinação de um fenômeno que é quando você tem a luxação e a fratura ao mesmo tempo. Lembra, fraturar é quando você tem uma fissura. Tá? Pessoal, para fraturar não precisa ir de ponta a ponta, certo? Não precisa quebrar o osso, certo? Tá? Pessoal que é lutador, né? Esses que dão soco, que dão chute, canelada, não sei o que, esses sujeitos, como eles têm microfraturas, certo? Então o que acontece? Quanto mais eles batem, eles desgastam e provocam microfraturas aonde está ocorrendo o impacto, certo? Isso vai atrair um mecanismo de remodelagem óssea naqueles pontos ali, que vai aumentar o depósito mineral, e isso vai provocar uma mineralização maior. Então aquela estrutura ali vai ficando mais resistente conforme o processo vai acontecendo. Então, quanto mais eles fazem os chutes lá, as coisas, os socos, mais a estrutura fratura, microfratura, e mais rapidamente recupera, tá? E mais intensa, mais rígida e compacta vai ser a estrutura. Então, aqui você tem, ó, de novo o pé, tá? Aqui a tíbia e aqui a fíbula. Aí aqui no caso, ó, a fratura ela aconteceu na fíbula com luxação da fíbula e principalmente da tíbia, certo? Que é um fenômeno combinado de duas coisas. Tá? Bom, então hoje a gente viu mais, de uma maneira geral, aspectos fisiológicos, tá? do sistema esquelético, do mecanismo de sustentação, e é isso. Tendo dúvidas,
Ah, gostou? Sinaliza. Ah, manda os comentários. Fiquem bem e até amanhã.